junho de 2015. Encerrada a primeira votação. Se tivesse me convidado para eu ler isso desde o início, eu tinha privado esse pessoal desse sofrimento. Muito obrigado. Segunda votação e redação final, presidente. Segunda votação e redação final em bloco. Vereador Luiz Carlos, vereador Ivo Evangelista, vereador Cosme Araújo. Nada opor, aprovado. Primeira e segunda votação e redação final em bloco. Solicito a presença do segundo secretário e do primeiro, por gentileza, para darmos continuidade. Manda ver, irmão. Vai lá, Magal, vai lá, Magal. Vai lá, Magal. Já. Pode ir. Obrigado. Falou, Bia. Agora só o café. Já tomou um cafezinho? Parecer da Comissão de Justiça sobre o projeto de lei 021/2015 da Unidade de Saúde do Distrito de Enema como Unidade de Saúde Ana Fontes Batista e da outras providências. Parecer, diante disso, manifesto favorável ao pleito desta razão da sua consonância com a legislação pátria vigente, especialmente a lei orgânica e regimento interno desta Casa Legislativa. Parecer da Comissão de Justiça sobre o projeto de lei de número 21 que dá nome à Unidade de Saúde de Enema como Unidade de Saúde Ana Fontes Batista. Em discussão o parecer. O parecer só tem assinatura de 2 membros, exceto a do vereador Cosme Araújo. Projeto que dá nome à Unidade de Saúde de Enema, de autoria do vereador Valmir Freitas. Em discussão, parecer. Eu quero assinar porque, assinatura de Vossa Excelência. Além de assinar o parecer, eu quero assinar o projeto porque o prefeito de Enema merece. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 021/2015 dá o nome da Unidade de Saúde do Distrito de Enema como Unidade de Saúde Ana Fontes Batista e da outras providências. Artigo 1º dá o nome da Unidade de Saúde do Distrito de Enema como Unidade de Saúde Ana Fontes Batista. Em discussão, o artigo 1º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Em discussão, o artigo 2º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 3º, revoga-se as disposições em contrário. Em discussão, o artigo 3º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos parlamentares. Senhor presidente, segunda votação e redação final. Segunda votação e redação final. Vereador Cosme Araújo, vereador Ivo Evangelista, vereador Luiz Carlos. Aprovado, segunda votação e redação final em bloco. Parecer da Comissão de Justiça sobre o projeto de lei 014/2015 reconhece de utilidade pública a Igreja Filadélfia. Parecer, diante disso, manifesto favorável ao pleito deste em razão de sua consonância com a legislação pátria vigente, especialmente a lei orgânica e regimento interno desta Casa Legislativa. Em discussão, parecer da Comissão de Justiça sobre o reconhecimento de utilidade pública à Igreja Filadélfia, exceto a assinatura de um dos membros, que é o vereador Cosme Araújo. Utilidade pública. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 1º, reconhece de utilidade pública a Igreja Filadélfia, localizada na primeira travessa Santo Inês, número 86, no bairro da Conquista, neste município de Ilhéus, estado da Bahia. Artigo 1º em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 2º em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 3º, revogadas todas as disposições em contrário. Artigo 3º em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Presidente, segunda votação e redação final. Segunda votação e redação final em bloco. Vereador Cosme Araújo. Vereador Cosme Araújo, vereador Ivo Evangelista, vereador Luiz Carlos. Aprovado, segunda votação e redação final em bloco.
Parecer da Comissão de Justiça sobre o projeto de resolução 002/2015 concede o título de cidadão ilhéense a Antônio Almir Santana Melo e de outras providências. Diante disso, manifesto favorável ao pleito deste em razão de sua consonância com a legislação pátria vigente, especialmente a lei orgânica e regimento interno desta Casa Legislativa. Parecer da Comissão de Justiça sobre o título de cidadão ilhéense ao senhor Antônio Almir Santana Melo, Almir Melo, exceto a assinatura do vereador Cosme Araújo como membro da Comissão de Justiça. Parecer. Senhor presidente, eu gostaria só de saber se esse título está sendo aprovado hoje para entregar quinta-feira ou sexta-feira. A pergunta é só essa. Sim, vereador. Em função de que alguns vereadores não tinham ainda nenhum título aprovado e outros já com a cota. Depois que o líder do governo, essa elegância personificada do governo Jabes Ribeiro, pediu que é para o sogro dele, eu não tenho por que votar contra. Ok. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 1º, concede o título de cidadão ilhéense ao Almir Melo, prefeito de Canaveiras. Em discussão, artigo 1º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, artigo 2º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário. Artigo 3º. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de Justiça sobre o projeto de resolução 003, concede o título de cidadão ilhéense ao senhor Adriano José de Jesus e da outras providências. Parecer diante disso, manifesto favorável ao pleito deste em razão de sua consonância com a legislação pátria vigente, especialmente a lei orgânica e regimento interno desta Casa Legislativa. Em discussão, parecer da Comissão de Justiça sobre o título de cidadão ilhéense ao senhor Adriano José de Jesus, exceto a assinatura do membro vereador Cosme Araújo. Título de cidadão. Em discussão, senhor Adriano José de Jesus. De autoria do vereador Nerival. Ele não está presente, eu gostaria que ele retirasse, porque não tem. Vereador Nerival, por gentileza. Se ele não estiver presente, a gente vereador Nerival encontra-se presente. Fazer a gentileza do comparecimento. Aí tudo bem. Ok. Em discussão. Quem é esse Adriano? O parecer. Quem é o Adriano? Adriano. Quem é? Vereador Nerival fará a justificativa oral. Pronto. Depois que eu ouvi, não tenho dúvida. Pode falar, vereador. Presidente, Adriano é um amigo meu, parceiro. Eu dei esse título de cidadão ilhéense para ele. Vereador Nerival fez a sua justificativa do título de cidadão ilhéense. Em discussão, o parecer, vereador Cosme Araújo. Depois dessa justificativa, e eu tendo dado parecer favorável para o de Luiz Carlos, eu entendo que deve existir paridade de armas e adotar o princípio da igualdade. Portanto, eu aprovo. Ok. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 1º, concede o título de cidadão ilhéense ao empresário Adriano José de Jesus pelos relevantes serviços prestados em Ilhéus, especialmente no ramo do comércio, gerando empregos e renda para o município. Em discussão, artigo 1º. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, artigo 2º, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 3º, revoga-se as disposições em contrário. Em discussão, artigo 3º, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Parecendo na Comissão de Justiça sobre o projeto de resolução 004/2015, concede o título de cidadão à cidadã ilhéense Sandra Maria Agrise Milanese e da outras providências. Diante disso, o manifesto favorável ao pleito desta em razão de sua consonância com a legislação pátria vigente, especialmente a lei orgânica e regimento interno desta Casa de Leis, de Casa Legislativa.
A Faculdade de Ilhéus. Em discussão, parecer da Comissão de Justiça sobre o título de cidadão ilhéense a senhora Sandra Maria Agrise Milanese, exceto a assinatura do vereador Cosme Araújo. Ok. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade o parecer. Artigo 1º, concede o título de cidadão ilhéense a Sandra Maria Agrise Milanese. Em discussão, artigo 1º, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, artigo 2º, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 3º, revoga essas disposições em contrário. Em discussão, artigo 3º, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Mais duas aqui. Mais duas aqui. Valmir. Parecer da Comissão de Justiça sobre o projeto de resolução 006/2015, concede o título de cidadão ilhéense ao senhor Alain Michel Rocha Vereadores, Gonçalves e outros providências. em função que só faltam dois títulos de cidadão. Se perdemos o quórum qualificado, Os fica requerimentos prejudicado. também. 3, 6, 7, 8, 9. Os requerimentos também. Ok. Diante disso, manifesto favorável ao pleito deste em razão de sua consonância com a legislação pátria vigente, especialmente a lei orgânica e regimento interno desta Casa Legislativa. Em discussão, parecer da Comissão de Justiça, exceto a assinatura do vereador Cosme Araújo sobre o título de cidadão ilhéense a Alain Michel Rocha Gonçalo, de autoria do vereador Valmir Freitas do Nascimento. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer por unanimidade. Artigo 1º, a Câmara Municipal de Ilhéus concede o título de cidadão ilhéense ao senhor Epaminondas José Andrade de Assis pelos relevantes serviços prestados ao município. Em discussão, artigo 1º, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º, esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Em discussão, artigo 2º, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos parlamentares. Parecer da Comissão de Justiça sobre o projeto de lei de resolução 005/2015, concede o título de cidadão ilhéense ao senhor Epaminondas José Andrade de Assis e da outras providências. Diante disso, manifesto favorável ao pleito deste em razão de sua consonância com a legislação pátria vigente, especialmente a lei orgânica e regimento interno desta Casa Legislativa. Em discussão, parecer da Comissão de Justiça, exceto a assinatura do vereador Cosme Araújo, que dá título de cidadão ilhéense ao senhor Epaminondas José Andrade de Assis e da outras providências. Vereador Dr. Cosme Araújo. Artigo 1º, Autor, vereador Valmir Freitas do Nascimento, INEMA. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 1º, a Câmara Municipal de Ilhéus concede o título de cidadão ilhéense ao senhor Epaminondas José de Andrade de Assis pelos relevantes serviços prestados ao município. Em discussão, artigo 1º, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º, esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando essa disposição. Em discussão, artigo 2º, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Okay. Projeto de resolução 007/2015 concede o título de cidadão ilhéense ao professor Dr. Rodolfo Plaplona Filho e da outras providências. Pela competência para a Comissão de Justiça.